Estamos começando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nossos entrevistados de hoje, o jornalista Cacá Vilaverde, que é um dos diretores do bloco Filhos da Pauta, que vai desfilar nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, em Jaraguá. Vamos conversar também com o advogado Marcelo Brabo, vai nos explicar quais são as implicações do ponto de vista eleitoral para a condenação do ex-presidente Lula. E também vamos conversar com o presidente da Alagoas Previdência, Roberto Moisés dos Santos, vai explicar sobre a previdência complementar para os servidores do estado de Alagoas. Até já. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Quem colocou essa coisa no mundo foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse grave do beat, ela encaixa com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa quando tá todo mundo ligado. A vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. O jornalista Cacá Vilaverde, diretor do bloco Filhos da Pauta, que é constituído basicamente por jornalistas profissionais aqui do estado de Alagoas, é nosso primeiro entrevistado nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Cacá, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. E aí, o que é que tem de novidade o Filhos da Pauta para o desfile desse dia 2 de fevereiro lá em Jaraguá? Olá, Flávio, telespectadores da TV Mar. O desfile desse ano está servindo para consagrar o retorno do Filhos da Pauta. Ano passado, retornamos com o bloco, depois de um hiato de participações no Carnaval de Maceió. E esse ano estamos consolidando esse retorno do bloco, né? Ontem já fizemos um grande evento, domingo, lá na Rua Fechada, fizemos o lançamento do bloco, muita gente, em parceria com a estrutura da Polícia Militar ali na Rua Fechada, com a apresentação da banda que vai tocar com a gente no domingo, na sexta-feira, a banda Terremoto, lá de Coqueiro Seco. Também tivemos a participação de uma banda de frevo de Marechal Deodoro, a banda Conchego. Foi um evento muito bacana, tivemos a distribuição de que já está virando tradição do nosso caldinho, participação de vários profissionais da imprensa, do rádio, do jornal. Estiveram lá junto com a gente para o lançamento do bloco oficialmente, que desfila, como você já disse, no dia 2, lá no Jaraguá Folia.
Vocês mudaram um pouco esse ano, agora tem até as iniciais do bloco FDP. Isso. Explica aí por que isso. A gente está utilizando a sigla esse ano, o FDP Filhos da Plauta, por conta do tema do desfile desse ano, que a gente cada ano está querendo ter um tema para movimentar, para brincar com o imaginário do desfile. E o tema que escolhemos para esse ano do desfile do bloco é FDP candidato a presidente. Né? 2018 é um ano eleitoral, a gente já vê aí o lançamento de várias candidaturas, então estamos botando o Filho da Pauta também candidato a presidente, FDP presidente 2018. Cacá, você tem previsão de quantos devem participar do bloco esse ano? Olha, a gente deve já ter vendido em torno de umas 400 a 500 camisas. Logicamente que quando você vende 500 camisas, você já agrega muito mais gente, né? Porque vou eu e minha esposa, eu levo um amigo junto, então... A gente acredita que no ano passado a gente deve ter desfilado com umas 2.000 pessoas. Se a gente conseguir manter esse desfile esse ano, vai ser bastante interessante. Ano passado, palavras de quem organizou o Jaraguá Folia, que o Filhos da Pauta foi o bloco que levou mais gente para a avenida ano passado. Cacá, o bloco é exclusivo para profissionais de imprensa ou qualquer interessado pode participar? Historicamente, o bloco nasceu dentro do sindicato de jornalistas. Mas não é um bloco só de jornalistas, é um bloco do radialista, da comunicação, do pessoal de propaganda, de publicidade, mas também é um bloco da sociedade em geral. Quem quiser participar com muita alegria, esbanjando folia na avenida, o Filhos da Pauta está aberto a todo mundo. E o tema é qual deste ano? Filhos da Pauta, candidato a presidente. A nossa camisa, inclusive, faz alusão a presidente. Por que isso? Porque a gente vê que a disputa esse ano para a presidência da República está aberta. Né? A gente viu vários candidatos se lançando, várias propostas aparecendo. E por que não lançar, né, de uma forma caricata, de uma forma inusitada, o Filhos da Pauta candidato a presidente? E como principal bandeira da nossa campanha é estender o carnaval para o ano inteiro. Vai ser um carnaval durante os 300 dias do ano. Aí. Bom, a concentração é onde lá em Jaraguá? Ano passado, a nossa concentração foi na Praça Arraiol. Mas devido à modificação que houve no trajeto do desfile ali do Jaraguá Folia, a gente vai transferir a nossa concentração para aquele estacionamento que fica em frente à CESAL, onde geralmente o governo do estado faz entrega de ambulâncias da SAMU. Aquele estacionamento ali ao lado do Coreto. Tem um Coreto ali do Jaraguá, ao lado daquele estacionamento da Secretaria de Saúde. A gente vai fazer a concentração do bloco ali. Já fazemos, o que já está virando uma tradição também, um bailinho antes de começar o desfile, fazer um esquenta ali com a banda Terremoto, para depois ganharmos a avenida com muita alegria, com muita folia, levando todo mundo junto com a gente. Bom, quem quiser participar, como é que pode fazer para adquirir a camisa? Bem, a gente está vendendo a camisa antecipadamente, né, nesse mês de janeiro. Ontem, lá no Caldinho, lá na Rua Fechada, a gente já fez entrega de algumas camisas e venda de camisas também. E durante essa semana, as camisas vão estar sendo vendidas no Sindicato dos Jornalistas, lá no Sindjornal, ali na Praia da Avenida, e na Caçoá Bolsa e Sapataria, ali na Praça Lions. Essa semana também a gente está começando a venda de camisas num box do Maceió 40 Graus, no Shopping Maceió. Tem um box ali do Viva Maceió, no Shopping Maceió vai ter um box lá também vendendo nossas camisas lá. E além dos pauteiros, do Thiago Correia, do Naigo Santana, do Rafael Mainardi, esse pessoal que também faz parte da direção do bloco, também estão com as camisas em mãos para fazer a venda para o pessoal. E o repertório da orquestra? O hino já está pronto. Né? Ontem já fizemos o lançamento dele lá na Rua Fechada, o pessoal gostou. FDP candidato a presidente. Acreditamos que vão fazer muito sucesso esse ano novamente, na Avenida. Ok, sucesso, Cacá. Só para reafirmar essa questão da saída, a partir de que horas é a concentração lá no A gente concentra a partir das 20 horas. Vamos concentrar ali do lado do Coreto a partir das 20 horas. Quem adquirir a camisa, a gente vai ter um open bar lá também, distribuição de cerveja, água, refrigerante. Para quem adquiriu a camisa, a gente vai estar distribuindo cerveja de forma gratuita, cerveja, água, refrigerante, para quem quiser, a partir das 20 horas, ao lado ali do Coreto do Jaraguá. Fábio, eu só queria abrir um espaço para fazer alguns agradecimentos a quem apoia a gente na organização do nosso bloco. Nós temos uma lista de apoiadores esse ano, que entre eles tem a Secretaria de Cultura do Estado, o deputado federal Max Beltrão, a Labox Comunicação e Estratégia, a Cervejaria Skin,
o Sindicato dos Jornalistas, a Geograf Tribuna Independente, o Instituto da Visão, o Sindicato dos Corretores de Seguros de Alagoas, o Maceió Shopping, a Celebration, a Caçoá Bolsa de Sapataria, a Gráfica Castelo Branco e a Prefeitura de Marechal Deodoro. Todo esse pessoal apoia a gente esse ano para a gente fazer um Filhos da Pauta cada vez melhor. Sucesso. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Vamos agora, entrevistamos aqui o jornalista Kaká Vila Verde, que ele é, como foi dito no início, diretor do bloco carnavalesco Filhos da Pauta. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouquinho ainda com conjuntura. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. A vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Na Levada, a rua Cleto Marques Luz está sendo recuperada e a prefeitura ainda está pavimentando mais 5 ruas da Vila Brejal que foram afetadas pelas chuvas do ano passado. As vias também ganharam iluminação em LED. No Tabuleiro do Martins, 10 ruas estão sendo recuperadas pela prefeitura. As vias serão pavimentadas para atender a uma reivindicação antiga dos moradores. A prefeitura de Maceió quer revitalizar a orla da Lagoa Mundaú. Os ministros das cidades e dos transportes foram até o local conhecer o projeto que vai construir cerca de 1.800 moradias e relocar o traçado da Avenida Senador Rui Palmeira para acabar com as favelas e dar dignidade e cidadania para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Resolve de uma vez essa indecisão. Para de
seu coração. Tá todo mundo ligado. Já parou para pensar na quantidade de coisas que você consome e descarta em apenas um dia? Jornal, pacote de pão, copo plástico, resto de comida e naquilo que acaba indo para o lixo com o tempo. Embalagens, roupas, sapatos, equipamentos, móveis, todo o consumo implica na produção de resíduos. E quanto mais consumirmos, mais resíduos produziremos. Mas há um jeito de tornar essa relação um pouco mais sustentável. Os nossos resíduos podem ser orgânicos, como restos de alimentos, ou não, como embalagens, equipamentos, roupas, calçados, discos, móveis, jornais, revistas, materiais de higiene. Quase todos podem ter uma destinação mais apropriada, seja a compostagem dos orgânicos, seja a reutilização ou reciclagem dos demais. O plástico, o papel, o metal e o vidro fazem parte dos resíduos que podem ser reciclados e reutilizados. Uma boa pedida é separar os seus resíduos para reciclagem e reduzir a quantidade de embalagens que acompanham suas compras, em especial as de plástico. Se na sua cidade ainda não existe um sistema de coleta seletiva de lixo, entre em contato com os órgãos responsáveis e procure as instituições que coletam materiais para reciclagem. E você pode fazer mais! Sabe os restos de comida, cascas de frutas, legumes e verduras? Toda a matéria orgânica pode ir para a compostagem e virar adubo. Meu amigo, você pode reduzir bastante a sua produção de resíduos. A natureza agradece e você ainda ganha mais qualidade de vida. Seja um consumidor sustentável. Daqui a pouquinho, ainda nesta edição de Conjuntura, vamos conversar com o advogado Marcelo Brabo. Ele vai nos explicar como é que fica a situação do ponto de vista eleitoral do ex-presidente Lula, que teve sua condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A partir de agora, nosso assunto interessa muito especificamente aos servidores públicos estaduais. Aqui está conosco Roberto Moisés dos Santos, presidente da Alagoas Previdência. Nosso assunto principal é Previdência Complementar. Roberto, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa conjuntura. E aí, o que é que você poderia nos colocar em relação à Previdência Complementar dos servidores estaduais? O que é que tem de novidade quanto a isso? Bom dia. Antes de falar um pouquinho da Previdência Complementar, era bom a gente colocar o que é a Previdência Complementar, né? A Previdência Complementar ela é um dos regimes de previdência existentes no nosso país. Na verdade, nós temos 3 regimes de previdência no sistema brasileiro, que é o regime geral, que é aquele administrado pelo INSS, o regime próprio dos servidores, e aí a gente tem o regime de previdência complementar. O regime de previdência complementar, a gente divide ele em 2 categorias, vamos dizer assim, aquele que é o fechado e o aberto. Assim, para falar resumidamente, a Previdência Complementar aberta é aquele que você vai num banco e chega lá num banco, em qualquer banco, e aí você faz a sua Previdência Complementar. Você vai lá, compra um PGBL muito famoso, compra uma Previdência sua, que a gente chama de Previdência Privada dentro de um banco, e aí a gente chama de Previdência Complementar aberta. E tem a fechada. E assim, para também resumir, a previdência fechada é aquela que é de um grupo fechado, geralmente de funcionários. A gente tem exemplo aí, os funcionários do Banco do Brasil, que tem a Previ, e Petros, da Petrobras e outros. Essa é a previdência complementar fechada. Agora, como isso a gente coloca para os servidores públicos, né? Há uma diferença entre o regime geral do INSS e dos servidores públicos que não tem um teto. O regime geral, o INSS, ele tem um teto. Hoje esse teto está em torno de R$ 5.641. Os servidores não têm esse teto. Então, o que aconteceu a partir de agora? Essa mudança, né, acontecida em vários estados e agora no estado de Alagoas, o servidor público ele passa a ter o teto, o mesmo teto do INSS. Ou seja, aqueles servidores novos, com a Previdência Complementar, com esse novo regime de Previdência Complementar, os novos servidores passam a ter esse mesmo teto do INSS de R$ 5.641. E deixando bem claro, para a Previdência Complementar, é só para os novos.
Então, os novos servidores que ingressarem, a partir da criação dessa entidade, ele passa a ter um teto que é 5.641. Não mexe nada com os antigos. Os antigos que estão hoje aí, já em fruição, né, com a sua previdência normal, com o seu regime próprio, a Alagoas Previdência, que é a gestora dessa sua previdência, não muda nada. Ele continua ganhando acima do teto, contribuindo com 11%, não muda nada. E mais para os novos que fizerem o concurso agora, ele passa a ter um teto. E aí, o que exceder esse teto, aí ele pode ou não, porque é facultativo. Então, ele pode ou não aderir à Previdência Complementar. É lógico que se ele ganha R$10.000, né, ele faz um concurso e ganha 10 mil, ele, para ter os 10 mil na sua aposentadoria, ele vai ter que ter alguma previdência. E é lógico que só a Previdência Complementar ela está exatamente para isso. Assim como a Previ do Banco do Brasil, os funcionários têm essa complementação, o Estado de Alagoas também dá essa condição para que os servidores que ganham acima do teto também tenham a sua Previdência Complementar. Então, assim, basicamente, a história da Previdência Complementar é isso. É para estabelecer um teto para os novos servidores e ter uma entidade que a gente chama de entidade fechada de Previdência Complementar. E aí ela tem toda uma governança, toda uma regulação, né? Os órgãos reguladores é o governo federal, é a União que regula isso, que fiscaliza, que é a Previc. Então, ela tem toda uma diferenciação do regime próprio da Alagoas Previdência. Então, ele passa a cuidar de um valor diferenciado acima do teto do INSS. Isso vale para os servidores também do Judiciário e do Legislativo ou só do Executivo? Sim, isso alcança todos os poderes. Tá? Todos os poderes eles passam, conforme a lei complementar número 44 que saiu, todos os poderes, tanto o Judiciário, o Legislativo, o Executivo, passa a valer para todo mundo. Assim que ela entrar em funcionamento, todos terão que ingressar, né? Todos terão um teto, inclusive de todos os poderes, eles vão ter o teto e quem optar por participar da Previdência Complementar vai ter essa sua Previdência Complementar junto a essa nova entidade que está se chamando a ALPREV. Bem, como é que está, Roberto, a situação hoje em dia da Alagoas Previdência, de maneira geral? Principalmente no que diz respeito a recursos, que é uma preocupação muito grande de quem é servidor. A situação, na verdade, da Alagoas Previdência, né, ela, assim, hoje, ela está suportável, né, vamos dizer assim. Não que a gente não tenha que ter algum controle, a gente tem que ter, porque você sabe que a Alagoas Previdência, ele fez um corte, né, ele criou 3 fundos. Então, você tem um fundo financeiro, um fundo capitalizado e um fundo dos militares. Então, querendo ou não, o fundo financeiro e o fundo militar, hoje eles são deficitários, né? Deficitários e crescentes. Esse déficit é crescente. Então, não tem a massa, ela é antiga, a massa dos servidores é antiga do Estado de Alagoas, não tem tanta renovação, concurso público que possa oxigenar, e no sistema brasileiro que hoje é de repartição simples, é complicado você fazer esse controle e não ter déficit. Não tem como, porque o Brasil mudou, né? O Brasil mudou, você tem uma lei de responsabilidade fiscal que não deixa você também contratar muitos, fazer muito concurso. Você tem uma mudança demográfica muito alta, que as pessoas vivendo mais, a taxa de natalidade descendo. Então, isso tudo afeta. Também a questão de tecnologia ajuda também a você não precisar mais de muita gente concursada. Então, isso faz parte da mudança que o país está sofrendo. Então, nesse modelo de repartição simples, o fundo financeiro, que é de servidores anteriores a 2007, ele passa a ser deficitário e o capitalizado passa a ser superavitário.
Então, como até você passar essa transição de um fundo financeiro, instituição, para um fundo capitalizado superavitário, você tem aí um período de transição que você tem que suportar esse déficit e ir bancando. E aí o Tesouro faz o papel dele, né? Está fazendo bem o papel deles pelo ajuste fiscal e também com a ajuda da Alagoas Previdência, a gente fazendo vários controles, né? A Alagoas Previdência hoje ela tem um papel importante, tanto nesse equilíbrio das contas, né? Porque a gente faz recadastramento, a gente está adequando a base cadastral, né? Por exemplo, agora nesse recadastramento que a gente está terminando, né? A gente conseguiu aí acertar algumas questões dentro da base cadastral. Por exemplo, filhos que estavam na base cadastral como cônjuge, estão recebendo fora da sua idade limite, né? Então, essa trava não existia. Então, um número desse a gente conseguiu controlar, né? E a Alagoas Previdência está trazendo bastante ações, né, voltadas para o controle da base e controle também da governança. A governança que eu digo é controle interno, conformidade, cada processinho você tem a sua conformidade e a gente está fazendo. Aliado a isso também é um programa, esse ano nós vamos entrar forte, que é o Programa de Educação Previdenciária e Financeira, tá? Muito importante para nós, com palestras, cursos sobre previdência. A gente está pensando até em entrar nas escolas do estado de Alagoas para disseminar um pouquinho essa cultura da previdência desde pequeno para as pessoas, para mudar essa cultura de poupança que não existe no nosso país. Bom, muito você tem falado sobre a possibilidade de, independentemente ou não de passar a chamada reforma da Previdência, o Estado de Alagoas aumentar de 11% para 14% a contribuição dos seus servidores no que diz respeito ao Alagoas Previdência. O que é que existe realmente de concreto quanto a isso, Roberto? O que acontece é o seguinte, pelos nossos estudos, a gente está fazendo vários estudos, né, desses impactos e tal, até por causa dessa questão do fundo financeiro, né? Para você ter uma ideia, ano passado, em 2016, o nosso déficit foi 1 bilhão, em 2017 vai para 1 bi 300, quer dizer, 30% de déficit, e o governador só deu aquele reajuste de 6,29, se eu não me engano, mas isso já deu impacto, porque você tem um impacto vegetativo e o impacto... Mas, de qualquer maneira, esse déficit é crescente, principalmente por causa do fundo dos militares. Mas isso, a gente está fazendo muitos estudos, porque, às vezes, a gente toma algumas medidas de impacto que não vai adiantar. Entendeu? Algumas medidas de longo prazo mesmo, não tem como, de curto prazo, a gente resolver esse problema. Então, é isso. Existia, sim, porque existe na lei federal e na própria Constituição, dizendo que o seguinte, se a União aumentar, automaticamente ninguém pode ganhar diferente da União, abaixo do que a União aumentar. Então, existia isso. Mas como isso até agora não foi concretizado dentro da União, porque foi por medida provisória, a gente está aguardando ver o que acontece. Mas, assim, por parte nossa, por enquanto, não tem nada de concreto definido, estudos, projeto de lei para isso agora não. A gente fez algum impacto desse aumento de 11 para 14, mas ainda não tem nada de concreto para o aumento de alíquota. Ok. Muito obrigado a Roberto Moisés dos Santos, que é presidente da Alagoas Previdência, pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos ao intervalo, a gente volta conversando com o advogado Marcelo Brabo sobre os efeitos, do ponto de vista eleitorais, para o ex-presidente Lula, que teve a sua condenação confirmada em segunda instância. Até já. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho.
são consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Na Levada, a rua Cleto Marques Luz está sendo recuperada e a prefeitura ainda está pavimentando mais 5 ruas da Vila Brejal que foram afetadas pelas chuvas do ano passado. As vias também ganharam iluminação em LED. No tabuleiro do Martins, 10 ruas estão sendo recuperadas pela prefeitura. As vias serão pavimentadas para atender a uma reivindicação antiga dos moradores. A prefeitura de Maceió quer revitalizar a orla da Lagoa Mundaú. Os ministros das cidades e dos transportes foram até o local conhecer o projeto que vai construir cerca de 1.800 moradias e relocar o traçado da Avenida Senador Rui Palmeira para acabar com as favelas e dar dignidade e cidadania para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Bem, na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado no Rio Grande do Sul, confirmou a sentença do juiz Sérgio Moro e até ampliou a sentença do ex-presidente Lula para 12 anos e meio de prisão. Quais são os efeitos disso do ponto de vista eleitoral? Lula pode ser candidato mesmo assim? A partir disso, a gente vai conversar agora com Marcelo Bravo, advogado, especialista em direito eleitoral, que vai nos tirar essas dúvidas.
Marcelo, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa conjuntura. E aí? O Lula pode ser candidato? Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos do Conjuntura. O presidente Lula hoje está provando do próprio veneno. Ele, em 2010, ele sancionou uma lei, que é a Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, e hoje ele está justamente aí dentro de algum preceptivo que consta da mesma, onde consta que se você praticar crime contra a administração pública e houver um julgamento colegiado, você está inelegível. Então, o presidente Lula hoje é inelegível. Para que ele possa ser candidato, ele vai ter que obter uma eventual decisão liminar que venha emprestar efeito suspensivo a um dos recursos que vem por ele ser interposto, ou um recurso especial, que é dirigido ao STJ, ou um recurso extraordinário, que é dirigido ao Supremo. Ele pode reverter essa situação no âmbito do próprio Tribunal da Quarta Região? Na verdade, o que ele vai poder utilizar agora, porque a decisão foi unânime no âmbito do Tribunal Regional da Quarta Região, ele não vai poder se utilizar da figura dos embargos infringentes, que os embargos infringentes permitem a junção de 2 turmas naquele tribunal e um julgamento mais ampliado. Agora ele vai se utilizar apenas do embargo de declaração, que a finalidade é aclarar a decisão. E, consequentemente, a tendência natural é que o tribunal venha, no máximo, a comatar a decisão, colocando alguma situação que passou desapercebido, não venha modificar o efeito dela e a consequência dela. Mas ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que o caminho natural seja esse. Ele vai entrar com embargo de declaração, até porque da decisão do TRF da Quarta Região constou que ele só vai permanecer em liberdade enquanto estiver tramitando o recurso no âmbito do próprio Tribunal Regional da Quarta Região, dando aplicabilidade àquele entendimento que é majoritário, mas que tem muitas discussões do Supremo Tribunal Federal, de que você teve um julgamento colegiado em 2º grau, por não terem os recursos especiais dirigidos ao STJ e ao Supremo, efeito suspensivo, a pessoa já é segregada cautelarmente, então ele quer aplicar isso, então ele deve utilizar dos embargos de declaração e, posteriormente, tentar um efeito suspensivo no eventual e futuro, tanto recurso especial como extraordinário. Mas o Supremo Tribunal Federal pode modificar essa decisão anterior? Pode. Agora, acho, no meu sentimento pessoal, que no Supremo a vida dele não é das melhores. Até porque todos os recursos da Lava Jato no Supremo são julgados por um único relator, que é o ministro Fachin, e que ele tem, de maneira rotineira, negado todos os efeitos suspensivos em todas as situações relativas a todos os réus. Caso o ex-presidente Lula consiga sucesso no Supremo Tribunal Federal, uma decisão mudando essa decisão já anterior do Supremo, beneficiaria os que foram prejudicados? Não, porque o julgamento ele é pessoal, ele não é um julgamento de caráter geral. Ele vai atingir apenas a pessoa do beneficiário da decisão, seja presidente Lula, seja um outro aí que tenha entrado com a demanda e venha obter sucesso. A pergunta que se faz também, e se o Lula for preso, ele pode ser candidato? Pode. Isso é uma coisa, inclusive, muito comum. Se as pessoas se recordarem que em Alagoas teve um candidato a vereador, o ex-vereador Luiz Pedro, que ele teve toda a campanha segregado. E, posteriormente, é que veio a ser diplomado, ainda preso. Agora, quando dá posse, ele veio obter a liberdade. Ele só não pode desempenhar o mandato, mas ele ser candidato preso, isso é uma coisa que é comum. Agora, vai ter uma discussão mais à frente, os efeitos dessa decisão no caso de eleição. Porque tem um dispositivo na Constituição Federal que diz que o presidente da República ele não pode ser processado por fatos anteriores e alheios ao seu mandato. Então, vai ser uma discussão bastante alentada, tanto nos tribunais superiores, STJ e Supremo, como no âmbito do próprio TSE. O que a gente tem entendimento, Flávio, é de que o Lula vai precisar, sim, tentar obter um efeito suspensivo ou, ao menos, a suspensão desta decisão de condenação colegiada, de forma tal que o registro de candidatura ele vai até o dia 15 de agosto, e a possível data que o TSE está prevendo para julgar os registros de candidatura, inclusive dele, dia 4 de setembro. Então, até lá, ele tem que ter a vida definida, sob pena de não poder ser candidato. E caso ele tenha outra condenação, porque existem outros processos contra o ex-presidente Lula, isso implicaria na possibilidade dele ser candidato ou não? Não, porque a tendência natural é que as outras ainda estão mais novas e para ter um julgamento colegiado, sem você ter um julgamento de 1º grau, a tendência é que, quanto às outras, ele não vai ter tempo suficiente. Ele pode ter consequências futuras. Não apenas na situação dele como cidadão, mas a própria situação dele da possibilidade de estar ou não segregado. Mas quanto ao campo eleitoral, na verdade, apenas o triplex do Guarujá é que pode trazer consequências concretas. Bom, como é que o senhor avalia agora, também como cidadão, essa posição de muita gente do PT, principalmente das lideranças maiores, no sentido de dizer que o partido não vai cumprir, não vai respeitar, melhor dizendo, uma eventual decisão pela prisão
do ex-presidente Lula? Flávio, decisão judicial a gente não discute. Decisão judicial a gente cumpre. Eu até entendo que o PT possa ter uma fala desta natureza, que é uma fala política. Eu só não posso conceber e aceitar que tem uma fala desta natureza do próprio envolvido, interessado e réu, o ex-presidente Lula, como também dos seus advogados. Até porque no momento que você diz que não cumpre as decisões judiciais, você está colocando em xeque todo o sistema, não apenas jurídico, mas democrático e constitucional. A propósito dos advogados do presidente Lula, o advogado principal que conduziu a defesa, nesse caso, que foi julgado recentemente lá em Porto Alegre, ele tem sido criticado, inclusive nas redes sociais, porque ao invés de melhorar a situação do ex-presidente, eu acho que isso agravou. Como é que se explica? Seria uma falha do próprio advogado ou faz parte do processo? Olha, eles escolheram uma linha que, na minha ótica, é equivocada. Eu acho que nem a defesa, nem o próprio réu poderia desafiar o judiciário, tentar botar em xeque ou colocar dúvida no procedimento do judiciário. Que terceiros alheios ao processo, o próprio partido viesse a colocar, é uma coisa natural. Até porque a todos é possibilitado o direito à crítica. A Constituição assegura, mesmo que sejam críticas ácidas, mas a crítica é possível. Mas não do próprio réu e dos próprios advogados. A tendência natural é que se traz um espírito de corpo. Se o próprio andamento da situação dele é difícil, o calvário é muito longo e espinhoso, a tendência natural é piorar. Porque o judiciário tende sim a se encastelar, tende a ter o espírito de corpo preservado e aumentado. Bom, no caso específico desse julgamento, né, dos 3 desembargadores, 2 foram nomeados pelo ex-presidente Dilma Rousseff. Pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB, Dilma, naturalmente, que é do Partido dos Trabalhadores. Ainda assim, o pessoal ligado ao ex-presidente Lula está reclamando. Eu aproveito para lhe perguntar a respeito do seguinte: a sua avaliação sobre essa questão da indicação política para os tribunais, inclusive superiores? Flávio, a gente tem que, gradativamente, a gente vive uma república relativamente nova, a nossa Constituição de 88, o 5º Constitucional, que é criticado por muitos, mas tem importância, porque traz oxigenação para os próprios tribunais, a participação de um ex-advogado, a participação de um ex-membro do Ministério Público. E vou mais além, eu acho que o fato de você ser nomeado, isso não lhe tira a independência. Eu me lembro, inclusive, de um evento aqui em Alagoas, quando a ministra Helena Calmon disse que no discurso de posse dela, ela agradeceu de maneira bastante efusiva ao ex-senador Antônio Carlos Magalhães. E disse que posteriormente teve pedidos dele e ela disse sempre a mesma coisa, de que a circunstância de ter dito publicamente que ele era o padrinho e ter agradecido publicamente impedia, inclusive, dela atuar em feitos que fossem do interesse dele. Bom, temos mudança na lei eleitoral para 2018. Uma delas que é questionada bastante de respeito ao voto impresso. Ou seja, o eleitor vai poder votar e sair com a confirmação do seu voto. A sua avaliação a respeito? Flávio, olha, na verdade, a reforma política eleitoral ela foi feita de arremedo. Ela não tratou dos assuntos principais e que poderiam mudar aí o destino de uma nação. Eu vou mais além. Hoje eu tenho um sentimento pessoal que não tive no passado, de que a gente só pode fazer uma reforma política, eleitoral e partidária séria, profunda, se a gente tiver um legislador exclusivo. Porque aquela pessoa que lá se encontra, quando ela legisla, observando seus interesses pessoais ou contra seus interesses, certamente ela não vai ter um entendimento de maneira diversa. E esta é mais uma mudança que não vai trazer alteração nenhuma, que não vai trazer nada no cenário. Defende então uma constituinte exclusiva? É uma constituinte exclusiva ou mesmo um legislador exclusivo, porque tem matérias que são constitucionais, tem matérias que são infraconstitucionais. Agora, acho que de outra forma, nós não vamos chegar a lugar algum. E vamos ter sempre essas mudanças pontuais de arremedo, com algumas novidades, como criaram agora a figura do fake news, e que não temos aí mecanismos de controle, não teremos como coibir isso. E é mais uma criação que vai ser letra morta na nossa legislação, colocada e posta aí, ao alcance de todos. Bom, com tanto desgaste da classe política, muito eleitor defende o fim do voto obrigatório. Tem até projeto nesse sentido correndo lá no Congresso, tramitando lá no Congresso. A sua opinião? Eu acho que no Brasil a gente tem uma cultura do voto obrigatório. Eu acho que se a gente transformar no voto facultativo, as pessoas vão aproveitar aquele dia como se fosse um domingo de festa e a evasão vai ser muito grande. E só vão terminar votando aquelas pessoas que têm um comprometimento, uma ligação política. Talvez nós não tenhamos ainda amadurecimento para o voto facultativo. A tendência natural de futuro é esse.
mas a gente tem muito ainda a percorrer. Eu acho que enquanto nós não fortalecermos as instituições, nós não fortalecermos os partidos políticos, tratarmos seriamente o financiamento público de campanha, a gente não pode tratar deste ponto que é tão importante, mas para o futuro, que é o voto facultativo. Bom, vamos continuar falando agora em eleição, mas em outro âmbito. A eleição na OAB. Esse ano, em novembro, deve haver eleição para OAB, aos advogados do Brasil aqui em Alagoas. O senhor já foi candidato uma vez, pretende ser novamente? Não tem interesse, Flávio. Eu acho que já dei minha contribuição, quero continuar ajudando no processo eleitoral. Acho que a OAB, cada dia que passa, está mais diminuída. A OAB hoje não é mais nem da sociedade, nem é dos advogados. As reclamações são de caráter geral, não são mais pontuais como existiam. E a gente espera justamente ter um resgate da OAB. Era que, independentemente das pessoas serem de situação ou de oposição, que elas venham comprometidas, mas comprometidas com a causa cidadã, com a causa dos advogados, não com os interesses pessoais que permeiam hoje as candidaturas. Ok, muito obrigado ao advogado Marcelo Brabo pela sua participação nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.